Esse podcast é patrocinado por Casa Leão Joalheria, transformando sonhos em joias únicas e especiais. Olá, gente! O programa Dimensões está mais uma vez com vocês e nesse início eu quero agradecer aos meus parceiros. Lá o Jassa com a sua equipe, lá do Jassa Studio, que tem a Monique, que fez a maquiagem, e o John Molina, que fez o cabelo. Parceiros da espiritualidade para ajudar. Hoje no nosso estúdio conto com duas pessoas muito especiais. Um particularmente, eu tenho como um filho espiritual, um irmão espiritual. É o querido Afonso Nigro. Bem-vindo, Afonso. Que prazer estar aqui com você, Rô. Tantas décadas de amizade, poder hoje conversar um pouquinho sobre a vida. E ao lado de Afonso, nós vamos ter uma grande terapeuta, psicóloga muito respeitada, mas que também trabalha na terapia transpessoal através de vidas passadas, que é a Cíntia Balota. Isso, um prazer estar aqui com você, Rosana. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu vou começar com o Afonso aqui, né? Que a gente tem mais, assim, esse get aqui, né? O Afonso, eu vou ler aqui, que é tanta coisa que o Afonso já fez. Ele é produtor musical, músico, cantor e ator. Aos 53 anos. Isso. Já carinha de 30, né? Acabei de fazer, 28 de dezembro. Casado com a jornalista e influencer Mônica Salgado, pai de Bernardo. O Afonso iniciou a sua carreira aos 8 anos de idade, fez vários filmes publicitários, 6 novelas, 2 peças teatrais e aos 14 anos começa Dominó. É verdade. Conta assim, por que você começou a trabalhar tão cedo? Era a necessidade da família? Também, né? Mas foi uma grande sacada do meu pai. Eu costumo dizer, eu tive uma relação muito difícil com meu pai, né? Era um cara muito frio, muito ausente de casa, nunca sentava para conversar sobre carreira, sobre família, sexo, dinheiro, droga, nada. Ele era um cara muito na dele, né? Muito quietão. Só que um dia ele chegou em casa e falou, olha, eu fui na TV Bandeirantes, porque eu sou técnico, ele era técnico em eletrônico, já é falecido, né? E eu fui fazer uma entrevista lá para trabalhar na Bandeirantes e vi que tinha uma placa escrito, precisa-se de crianças de 8 a 10 anos de idade para fazer novela. Tô desempregado. A mãe é dona de casa, eu achei que você podia ir lá e fazer um teste. Então, assim, parece que a função dele na vida foi ter me trazido para essa carreira artística, porque meu sonho era ser, como qualquer menino, jogador de futebol, não tinha talento para isso, família muito humilde, né? Até o Dominó ainda era uma situação mais difícil, porque o ator ganhava muito pouco. Mas foram 6 novelas, 2 filmes, peças de teatro, 80 e poucos comerciais. Mas aí quando entra o Dominó na história, com 14 anos... Aí você muda a história da família, né? Mas como é que você chegou no Dominó? Alguém te escolheu? Você teve um padrinho? Você teve um anjo da guarda nessa sua trajetória? Olha, eu fiz uma novela que chamava Anarquistas Graças a Deus, uma minissérie na Globo. E nessa minissérie meu pai tocava piano e eu cantava. E alguém da Sony Music, que na época chamava CBS, né? Depois virou Sony Music, me viu cantando, ligou na Globo, pediu o contato da minha casa. Aí um dia toca o telefone lá em casa, Dona Ivone atende o telefone, que tá viva, graças a Deus, até hoje. A gente viu seu filho cantando, vai ter um teste para uma boy band, primeira boy band do Brasil, inspirada no Menudo e não sei o que e tal. Eu falei, mãe, por que eu vou fazer lá, pô? Só porque eu cantarolei na novela, sou ator. Vamos lá, vamos ver o que dá. Então, assim... A motivação maternal foi boa? Não, ela ficou comigo ali dos 8 aos 15... Assim, aquela realmente pitbull, cã de guarda ali cuidando, porque é um meio perigoso, né? Tem muitas ofertas em todos os sentidos, inclusive droga, né? E ela estava sempre ali me protegendo. Quando eu entro pro grupo, aí era uma loucura, porque uma semana depois não saía na rua, né? Tava no Chacrinha, tava no Gugu, no Bolinha, no Raul Gil, Fantástico. Então, assim, é uma virada de chave que se você não tem uma estrutura familiar ali, para se encaminhar para o caminho errado é rapidinho. É isso que eu queria saber também. Você como psicóloga, a gente vê muitas pessoas ganhando um sucesso muito rapidamente e acaba vendo em todas as áreas, desde artista, jogador de futebol, e acaba acontecendo algumas tragédias. Eu tenho um grande amigo chamado Osmar Santos, né? E o Osmar também começou um sucesso muito cedo e muito repentinamente, e ele teve um apoio que eu soube, que os irmãos contaram, de uma psicóloga, para poder aceitar o sucesso. Como você vê isso até hoje? É uma situação que
tem que trabalhar na terapia, né? Porque o sucesso, você ganha um aplauso, mas você acostuma com... E as críticas são difíceis, né? Então, muitas vezes afeta a autoestima, ou às vezes lidar com a frustração, principalmente quando é jovem. Então, um jovem ainda não está estruturado, né? A psique. Então, a pessoa está exposta a influências, né? Como drogas, amigos, a formação da personalidade. Então, a gente tem muitos casos mesmo, né? Muitos casos. Então, a terapia ajuda Você nisso. acha extremamente importante? Extremamente importante fazer terapia, né? Principalmente com a fama. Para lidar com a fama, muitas pessoas se perdem, né? A gente vê casos de suicídios, coisas graves, né? Afonso, aí você foi correndo pro que a vida te levou. Deixa a vida me levar. Nesse momento, você teve algum problema, assim, de existencial, vamos dizer, falar, ai meu Deus, porque eu sempre vi o Afonso, Cíntia, uma pessoa extremamente positiva e trabalhador. Energia boa. Você sente a energia dele? Eu sinto dele? energia boa. Eu quando cheguei... sentindo a energia, sentiu, né? Pra ele não tem tempo feio. Perfeito. O Afonso, assim, falou, você tem que resolver esse problema de produção, não é? Tá resolvido. Sempre foi assim? Sempre foi, eu não sei de onde vem isso. Essa força. Esse exemplo, de repente, né, não sei. Eu tive muito apoio da minha mãe, mas... eu acho que ela não tinha muitas ferramentas para me passar, né? Pela origem e tudo. Mas a vida foi me levando. Uma coisa que eu sinto um pouco, às vezes, quando eu vejo meu filho, né? Com 13, né? Eu falo, caramba, que legal, né? Tá vivendo essa vida despretensiosa. Ele não sabe o que ele vai ser ainda. Ele quer jogador de futebol, daqui a pouco ele quer ser jogador de basquete, daqui a pouco ele quer cuidar de animal. Então, assim, essa vida mais solta, eu não tive, né? Então, assim, desde os 8 anos de idade, eu era quase que o chefe da casa ali. Então, isso me trouxe uma pressão muito grande. Mas, ao mesmo tempo, capricorniano que sou, a gente nasceu para trabalhar, né? É uma loucura. Se eu ficar um dia sem trabalho, eu fico louco em casa. Quero dar um tiro na cabeça. Uma coisa. Mas você tá de férias, para! Não quero, porque cadê aquele show lá? Deu certo? E o negócio da produção, e o cara ligou. Então, assim, eu tenho essa força interna, né? E uma frase que você que me falou, que eu carrego até hoje. Até me arrepiou minha perna aqui. Você prefere ser vagão ou locomotiva? Você que me falou isso. Tá vendo? Não é? Então, assim, eu nasci para ser essa locomotiva louca aí, que vambora, vem comigo. Não consigo parar de trabalhar assim. Tomara que tenha muita saúde aí pela frente. Cíntia, você acha que a personalidade de uma pessoa pode estar ligada a vidas passadas? Com certeza. Fala um pouquinho sobre isso, sobre alguns casos assim que você sentiu que a pessoa foi para aquele caminho porque alguma coisa que ele trouxe de vidas passadas, que a numerologia explica, a astrologia explica, mas você faz as terapias, né? Onde é que essa terapia pode ajudar até, né, falando com o filho dele, com os meus filhos, que tem também 14 anos, que uma hora pensa numa coisa, outra hora quer fazer outra coisa, de profissão. Esse tipo de terapia ajuda? Ajuda muito, né? A gente observa que os pacientes já estão repetindo as profissões, né, de vidas passadas, né? Eu, por exemplo, fui uma índia Cherokee, que era terapeuta, cuidava. Agora, nos casos mais graves, a gente vê até a questão com o alcoolismo, que a pessoa está repetindo os padrões em várias vidas, né? Então, é algo que não é só uma encarnação. Então, a origem está lá atrás. E, às vezes, a gente fica aqui, mas a gente não busca aquela origem, o que foi que aconteceu. Então, vidas passadas a gente tem vários padrões, questões de relacionamentos amorosos, né, questões financeiras, questões... então são bloqueios, você diria? São bloqueios, então a gente pensa em vidas passadas, você passou em outra época são coisas diferentes, culturas diferentes, então são coisas muito traumáticas, né, como a forma da morte, era diferente, as pessoas falam que o mundo está piorando, mas em vidas passadas a gente vê coisas difíceis também, né, então às vezes fica na memória, né, na memória da alma, esses traumas. Agora, é uma pergunta que não quer calar. Qual a diferença entre... Eu, inclusive, perguntei para alguns terapeutas. Quando é que a gente sabe que é uma memória genética ou uma memória de alma? Não dá para saber, né? Assim, saber não dá para saber. O que a gente consegue saber é que funciona, é que o paciente melhora. Na minha experiência de 20 anos com vidas passadas, eu tenho experiência que os pacientes melhoram e que realmente ajuda. Às vezes a pessoa vem com uma obsessão, né, uma obsessão amorosa e aquilo é de vidas passadas. Então, às vezes a psicologia fica, né, a ciência. Então, eu acho que o importante é se olhar a melhora dos pacientes, isso é muito significativo. O quanto as pessoas melhoram
melhoram com a terapia de vidas passadas buscando a origem, fazendo um tratamento, né? Não uma coisa superficial. Demora muito tempo e torna-se um hábito, um vício, ter uma terapia de vidas passadas, ou ele resolve e terminou o tratamento? Depende do caso, se é uma fobia, uma coisa bem específica, uma coisa mais rápida, como uma fobia de água, uma fobia específica, um trauma de uma morte passada, então aquilo é bem pontual. Se é uma pessoa que tem depressão, tem transtorno de ansiedade, tem um quadro mais complicado, aí ela vai precisar, porque tem que achar a origem e tem que rever o comportamento de agora, porque aquela origem, lá em vidas passadas, tem consequências no agora. Não é só encontrar, é encontrar, ressignificar e tirar as crenças limitantes, o comportamento padrão que você está repetindo. Então, repetição de padrão. Acho que eu vou encontrar com a doutora depois. Seja bem-vindo. Afonso, você teve um turning point na sua vida, algum momento que você teve que se agarrar à sua fé, à sua crença em Deus para sair de alguma situação? 2 momentos, pode ser? Vou tentar ser rápido. O primeiro, quando eu saio do grupo, né, uma fase que a gente estava muito próximo, né, com 23 anos de idade mais ou menos, e daqueles 23 até os 30, não tinha nenhuma porta aberta, literalmente. Então assim, é ex-dominó, isso aí não tem o que fazer e tal. Até que aparece o Roberto Justo na minha vida e pede para eu produzir trilhas para a agência dele. E aí o mercado começa a me respeitar como produtor. E aí eu consigo me restabelecer como produtor. Depois voltou a coisa do cantor, mas eu fiquei ali dos 30 aos 40 e pouco só produzindo. Então eu acabei produzindo grandes artistas, acabei de fazer uma trilha agora com Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Bruno Marrone, Chitãozinho Chororó. Eu ganhei o respeito desse nível de artista para produzir. E aí voltei a fazer recherche depois, quase para me divertir, e hoje eu estou dividido meio a meio. Metade é produtor e metade é cantor. Nem esperava que a agenda de show ia ficar tão legal. Mas a última foi agora, dia 16 de dezembro, quase fazendo aniversário, que eu descobri que eu estava com um tumor no meu rim direito de 4 centímetros. Eu estava na casa do Rodrigo Faro, produzindo uma trilha com ele. Ele tem um estúdio na casa dele. E não parava de tocar o telefone. Eu falei, Rodrigo, atende aí, depois a gente grava. Não, vamos gravar. Quando ele foi ver, era o médico dele. Não, meu médico tá me ligando que amanhã, 8 horas da manhã, eu tenho que fazer todos os exames, vou ficar internado o dia inteiro. Pô, que saco, ter que ficar lá no hospital, não sei o quê. Você vai fazer o quê? Todos os exames, todo ano eu faço. Você nunca fez? Eu falei, não, nunca fiz. Eu nunca tinha feito. Exame de rotina. Não bebo, não fumo, não cheiro, por que eu vou fazer exame? Sou atleta, eu faço esporte. Ele virou pra mim, assim, uma puto da vida. Ele falou, você vai comigo amanhã de manhã. Eu falei, aonde? Ele falou, no médico. Aí é um anjo mesmo, né? Porque eu não era pra estar ali gravando naquele dia. Ou seja, os anjos estão na Terra casa, também, olha, né, loucura. doutora? Com certeza. Eu não era pra estar ali gravando. A gente já tinha remarcado 4 vezes essa gravação. O médico ligou na hora que eu tava lá. Eu fiquei meia hora na casa dele. Se ele liga depois ou antes, não tinha isso. Não, e ele atendeu, né? Ele atendeu. Né? Atendeu e você ainda falou, atende. Ó, minha barba tá arrepiada aqui. Não é? Aí fomos descobrir. E em seguida já operei, já tirei. Tô 100% curado, não precisei fazer químio, rádio. Mas a hora que... graças a Deus. Mas a hora que vem a notícia... Olha, tava eu correndo para botar senha de banco, de não sei o que, de aplicação, botando no cofre, que eu achei que eu ia dançar, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida. E na hora você se agarrou à fé de Deus? Eu sempre fui, né? O meu fundo de tela, inclusive, é Jesus, né? Não sou um cara praticante que vai na igreja e tal. Minha mãe tinha muita fé e a gente era devoto de São Judas Tadeu, que é o santo dos artistas. Eu ia ali lá longe, né? Na igreja. Da Vila Mariana lá. E ela me levava todo dia 27 de dezembro, porque meu aniversário era 28. Então eu já ia, acendia minha velhinha e no dia seguinte era meu aniversário. Mas eu sou muito, rezo todo dia. Meu filho é muito... Devoto. Muito. Todas as frases que ele... geração índigo, né? Não é? Muito legal. Então, assim, fé sempre, mas a hora que você toma um susto é diferente, né? Você se apega de outro jeito. Mexe. Vem aquela pergunta, porque Deus veio essa pergunta pra você? Eu acho que não. Porque daí, ao mesmo tempo que você se assusta, como eu sou um cara que... Eu não me apavoro nos momentos difíceis, é engraçado isso. Qualquer coisa, por exemplo, um dia desse, estourou uma caixa d'água, entraram na minha casa 2.000 litros de água. E eu estava sozinho na minha casa. Em nenhum momento eu me apavorei. Eu comecei a pensar para quem que eu ligo, se eu tenho que fechar o registro, eu tenho essa praticidade, né? Então, ao mesmo tempo que eu tomei aquela porrada, quando ele abriu a foto que eu vi, aquela mancha, 5 segundos eu estava pensando, como é que eu vou resolver isso?
Entendeu? Então chegou essa coisa de querer culpar Deus. Por que comigo? Em nenhum momento. Eu só me apeguei ali, rezei muito mais forte ainda, né? Porque não tem jeito, você vem uma espiritualidade ali, uma força não sei da onde. Aflora, né? Aflora, mas é um negócio louco, assim. E eu sou um cara que eu nunca sou de pedir, né? Eu sempre sou só de agradecer. Não fico rezando e pedindo um monte de coisa. Eu peço pela minha mãe, que está num momento muito difícil de idade, de saúde. Meu filho teve um probleminha de saúde também, eu também pedia muito, mas para mim mesmo eu não pedia nada. Aí dessa vez eu falei... Agora eu vou pedir. Agora é minha vez. Agora eu vou Me pedir. ajuda aí. Vamos conversar com os Agora caras tá lá aqui em dentro, cima. preciso arrumar isso aí. Tá vendo? A fé ajuda a curar, doutora? Com certeza. Fala um A pouquinho fé- sobre isso. Existem até pesquisas, existe pesquisas científicas, né? Que as pessoas que não têm fé e as pessoas que têm fé, elas melhoram rapidamente. Então não dá para dizer que a fé cura, mas não, que as pessoas melhoram, né? E a conexão com a espiritualidade. Às vezes as pessoas ficam muito presas à religião, né? E a espiritualidade é um conceito mais amplo, que é a conexão, aquilo que, né? Você com Deus, você com a sua energia, com aquilo que você acredita, né? Então isso é nítido que os pacientes melhoram e muitas vezes a pessoa vem com depressão, fica bravo com Deus, né? Ou com o culpando universo, culpando, por que eu tenho isso? Então, às vezes fica tudo um pouco confuso. Mas a fé, a espiritualidade, isso a gente tem pesquisas, ajuda sim a se curar, né? Tem coisas que não se explica. São exames que você vê e a pessoa se curou. E sumiu, né? E sumiu. Como tem as cirurgias espirituais também, né? Exato. Elas acontecem. Teve um filme maravilhoso agora, há pouco tempo também, que foi o mais importante do Brasil, um mestre espiritual, que foi feito pelo pessoal da Globo, inclusive, Zé Arigó. E o Zé Arigó foi preso, falado calúnia sobre ele, porque o racional da medicina não Exato. aceitava. Hoje eu vejo que a medicina aceita. Eu tenho médicos importantíssimos que falam, quando eu entro no apartamento de um paciente e vejo lá a Nossa Senhora, o altar, Jesus, né? falo, aqui eu vou ter sucesso no meu tratamento, Com porque ele quer sarar, não é verdade? Eu tive um caso de 2 cirurgias, eu jogava bola direto, né? De menino. E o meu tornozelo virava toda hora. Toda hora. E aí ficava um mês engessado, atrás não conseguia treinar, aquelas coisas. E aí um amigo meu falou, tem uma senhora aqui atrás do Play Center, vamos lá. Fui lá um dia, ela veio, botou a mão assim em cima, eu lembro que ela botou a mão assim, ficou muito quente o local e eu fui embora. Energia. Normal. Quando eu chego em casa, tinha uma incisão. Tinha um corte de bisturi. Ela não encostou em Nossa. mim. E na época, a minha irmã era casada com um super médico do Einstein. Ele olhava e não acreditava. Eu falei, não, isso aqui é abrir a sua perna. Eu falei, não, ela nem encostou em mim. Nunca mais tive problema no tornozelo. Então você acredita em cirurgia espiritual? Muito, Com certeza, muito, né? muito. Esse foi incrível. Aí foi uma vez, ela pediu pra voltar, de novo a mesma coisa, só que mudou o cortezinho. Nunca mais tive problema. Eu tinha 18, 16 anos na época. Você já teve pessoas que chegaram lá e falaram, olha, eu venho aqui, mas não acredito nada disso. É que minha mulher insistiu pra vir aqui, eu quero vir. Tem. Aí não tem como É. dar certo, né? Se começa assim, né? Não, Como é não que dá começa? certo. Tem pessoas que não acreditam em nada, mas mesmo assim quer fazer terapia de vidas passadas. Algumas se surpreendem, porque a vida, quando você entra em regressão de vidas passadas, você sente, né? Você sente seu corpo, você passa, que também não é fácil, porque às vezes são situações difíceis, né? Tinha gente que não acreditava, mas é muito importante, sim, o paciente tá motivado, né? Aquilo tem a ver com a vida dele. A maioria que procura acredita, mas já teve pacientes que era ateu, engenheiro, racional. Às vezes o racional atrapalha um pouquinho. Ele não trava na hora? O racional, as pessoas que têm mais dificuldade são as racionais, porque o ego fica lá controlando. Não, isso é coisa da minha imaginação, isso aqui eu tô imaginando, e daí começa a bloquear, né? Então as pessoas que são mais emocionais, entram na emoção, são as que têm melhor resultado, porque a emoção que nos faz adoecer, e a emoção que nos cura, a gente entra naquela emoção, naquela tristeza, aquele medo, aquela raiva, e a gente ressignifica, como se limpasse aquela emoção, né? E a pessoa sentisse um alívio dentro dela. Mas você trabalha com qual técnica? Com hipnose? A terapia de vidas passadas é feita através da hipnose, como uma hipnoterapia. Um relaxamento, as pessoas idealizam a hipnose, não tem nada a ver Não com... é aquela coisa assim, olha, Não. agora É você uma tá coisa aqui, de filme. Não você é vai com- ser um cachorrinho, au, 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 nada disso. Não, é algo que você deita num colchonete, uma luz azul, vai relaxando, calmo, tranquilo, para você tirar o externo e entrar no inconsciente. Ah, E aí vai trazendo imagens, às vezes a pessoa
familiares, né? A gente trabalha em terapia de vidas passadas, questões com a família, porque às vezes a gente reencarna com as mesmas famílias, com a esposa, com o marido, a gente vê que a gente tá repetindo. Existe um conflito. Existe um conflito, e então aí a gente volta para esse momento. Então, assim... A pessoa não perde a consciência, então. Não perde a consciência, porque ela precisa ter uma ação, ela precisa se lembrar. Se ela entra em um estado mais profundo, ela não vai lembrar da vida passada e ela não vai ressignificar. O que é ressignificar? Aquela situação traumática, tirar aquela energia, né? Então é uma cura mesmo, né? É uma cura, porque é uma cura. Você carrega, às vezes, uma coisa a vida inteira. Carrega, como esse paciente com uma fobia bem específica, ele tinha fobia de água, né? E a gente viu que ele morreu assassinado por afogamento. A minha mulher tem barata. Né? De barata? Mas você pode entrar lá, um Tiranossauro Rex, ela não tá aí. Se entrar uma barata, a mulher fica doida. Eu nunca vi um negócio Que igual. estranho, Não né? faz nada de mal isso aí. Tem muita gente com fobia de barata, aranha, rato, lagartixa. Também tratamos isso. Isso é uma coisa mais pontual, né? Mas você trata isso? Tratamos Porque as às vezes fobias. atrapalha até o dia a dia da pessoa. A Mônica vai para uma fazenda, Imagina. ela não relaxa no quarto, porque a fazenda é mais rústica, Sim, alguma coisa. sim. Ou, né, eu acho E que não relaxa mesmo. Não é assim que... É porque não é só uma aversão, é uma fobia. Então, às vezes, para o coração, dá taquicardia, às vezes não dorme, né? Tem paciente com fobia que já me procurou com fobia de barata, então se esconde, põe o lençol pra, né, vai subir. Então, é algo que traz um sofrimento muito grande, as fobias. Principalmente as fobias de vidas passadas, fobia de cobra, né? Então, tem vários tipos de fobia de altura, e aí vai. Eu tinha uma aflição e uma fobia muito de cobra e jacaré. E com meus estudos, né, da espiritualidade, eu vi que teve uma fase na minha vida que eu fiz buscas, né, para saber, e que as imagens iam muito para mim na parede, assim. Eu não era não era casada, não tinha filho, eu acho que foi no momento que eu estava mais comigo mesma, no auge da minha vida de promotor, mas eu abri o olho na meia-luz e viam cenas de lugares. Exato. São cenas que vêm assim, sem nada. Daí eu comecei a entender por que eu tinha essa fobia. Eu tive uma visão, eu era do Antigo Egito, uma das sacerdotisas, e tinha que fazer todo um processo, eu falo até arrepio até agora. Os rituais, né? arrepia. Os rituais Exato. para mostrar se você tinha essa força. Então, eu olhava para baixo, eu via jacaré, cobra. Então, quando eu descobri que era aquilo, nunca mais eu tive, entendeu? Eu tive mais facilidade para ver na TV ou em algum zoológico. Não teve mais fobia. Mas eu né? tinha uma coisa assim muito forte. Aí eu me compreendi de uma visão que eu tive também. Foi uma regressão, né? Foi uma regressão espontânea. Existe regressão espontânea? Existe regressão espontânea em sonhos. Muita gente sonha com vidas passadas, em outra época, em outros lugares. Ou você às vezes é mulher, é homem, é de outro sexo. Então a gente tem regressões espontâneas como visões. Aí tem que ter um pouquinho mais de abertura, de mediunidade, né? Mas as pessoas, elas vêm, exato. Mas isso que eu brinquei que eu ia te procurar depois do programa, né? Olha que procurar. coisa. Eu não consigo visualizar coisas. Eu lembro na escola, tinha uma professora, ela falava, agora todo mundo fecha os olhos. Aí fechava os olhos. Vamos imaginar um lago, uma fazenda. Eu nunca consegui imaginar uma imagem. É que Olha assim... que doido. É porque É assim... racional? É que assim, existem os tipos psicológicos, e assim, tem pessoas que são pensamento, você por ser capricorniano, você é um tipo muito. pensamento. É. Então você não vai ser aquela pessoa que vai visualizar, que vai vir a imagem. Então você pode pensar, imaginar, lembrar, visualizar ou sentir na regressão. Cada tipo de pessoa tem uma vivência diferente. Você provavelmente é um tipo pensamento mais racional. Então você tem que fazer um trabalho, mas todo mundo consegue, né? Então é através do pensamento. Então pensa numa massa vermelha. Consegue pensar. E aí vai produzindo aquela imagem. Chegar na imagem. Isso, não vem automático, não é como você que tem mediunidade. Mas o que eu também, quando eu não conseguia não, porque eu sou virginiana. Quando eu era... Eu sou canceriana. Capricórnio e Virgem é quase a mesma coisa. A terra, o elemento terra, certinho. Mas o meu ascendente é escorpião, peixes, aí então já começa. Mas essa parte de visualizar também, quando na criança mesmo, eu tinha dificuldade. Daí eu cresci e tinha as vivências que tinha que visualizar. Aí, como eu não conseguia visualizar, então eu olhava, por exemplo, visualiza uma faixa azul entrando pela sua cabeça, né? Aí, por exemplo, eu olhava para um lugar azul.
Isso. Em vez de eu tentar puxar a cor azul, eu olhava para um objeto azul. Para mandar mensagem, inclusive, Para mandar pro cérebro, mensagem. É uma coisa que eu queria sugerir até para o Afonso, que é uma coisa que ajuda bastante. Então você fala, pensa numa cor azul. Não, pensa a pessoa, numa luz azul. A pessoa não consegue, ainda mais luz é mais subjetivo. Então pensa numa blusa azul, na blusa que você tá ali. Então você vai fazendo associações, até que você vai treinando. Vai destravando, né? Isso, vai destravando. Mas tem muitas pessoas, a gente diz que é um tipo pensamento. Então elas começam pensando, e aí a pessoa vem na terapia, ela pensa que não consegue. E aí a gente explica. Aí ela fica encantada. Nós vamos voltar aqui para contar, Rosana. Vamos fazer vamos gravar uma regressão lá. A gente vai contar. Instituto. E, Afonso, então, eu queria que você falasse, é verdade mesmo, então, que a fé te ajudou a te curar? Tem a menor dúvida, porque eu ainda estava com uma agenda muito cheia de show, porque dezembro é terrível, né? Dezembro é terrível, não, é abençoado. Ótimo. É abençoado. Eu tinha 16 shows em dezembro, é quase um por dia, um dia sim, um dia não, né? Então eu tive que fazer um esquema de colocar os 16 shows em 14 dias. Eu consegui lá mexer com os contratantes e tudo. Guardar segredo. Guardar segredo. A minha banda não ficou sabendo. Só minha irmã sabia, que é meu braço direito é minha irmã. No dia 16, eu entreguei, eram 2 no mesmo dia. Era um no Jardins e outro no Morumbi. Acabou 2h30 da manhã o segundo show. Aí eu reuni a equipe inteira, contei o que ia acontecer, porque eu tava com medo, na realidade, né? Internei às 7 da manhã do dia 17 e dia 18 já estava em casa. Que bênção, hein? E tudo zeradíssimo. Graças a Deus. E você rezou bastante? Muito, muito. Eu sempre rezo, né? Sempre rezei, mas agora parece que é diferente. Parece que a conversa é diferente, assim, engraçado. A conexão. É diferente. Independente de onde eu esteja, às vezes nem rezo o Pai Nosso, é quase que uma conversa, quase que contar um dia. Mudou um pouco. Não sei explicar ainda. E, Cíntia, como é que você começou nessa área? Eu comecei quando eu aplicava regressão, né, como psicóloga, né, e aí eu fazia regressão para a infância. Só que eu falava com o paciente, me leve à origem do seu problema. Um exercício de hipnose, de regressão. E aí, para onde ele ia, porque eu saí da faculdade, eu fazia regressão para a infância, que a psicologia reconhece, e aí ele ia para vidas passadas. E aí eu comecei a estudar isso bem quando recém-formada, né? Já fazia uns 20 anos, e aí eu vi as vidas passadas, aí comecei a estudar, tem pouca literatura, tem muito poucos profissionais. Nós temos o Brian Weiss, Dr. Brian Weiss. Maravilhoso. Veja aí os livros de Brian Weiss, que você quer ver vidas passadas, é maravilhoso. Da editora, qual é a editora do Dr. Brian? Sextante. Editora Sextante. Então aí eu comecei, eu já fazia a técnica de regressão, e foi fácil de entender. E eu sei de 8 vidas passadas minhas, né? 8. Como é que eu vou fazer com o paciente se eu não passei pelo processo, né? Eu adoro vidas passadas e isso te ajuda no autoconhecimento, te ajuda a explicar as coisas, te ajuda a conexão com a sua espiritualidade, te ajuda o relacionamento com as pessoas, né? E te ajuda a entender o seu propósito da sua alma, o que você veio fazer aqui. Você vê, isso é importante. Muita gente fala que até tem tudo na vida, né? Exato. E está insatisfeito, sente um vazio tremendo, porque talvez não tenha a conexão com o que veio. Por exemplo, eu estava no auge como promoter e eu estava repetindo os mesmos sucessos, mas eu achava que estava faltando algo para eu fazer algo além. Eu me sentia assim, tipo, um grande convite. As pessoas lá para mim achavam, eu não era uma pessoa, era um convite. Exato. Né, Afonso? Aquela época que... Aí eu falei, não, eu quero ir. No ano 2000... Eu tive algumas visões em Nova York, na verdade. Eu não tava... Uma visão muito chique. Uma visão chique. Eu estava lá, sonhando com o Chico Xavier. Poxa. Não entendi que eu não sabia direito da história do Chico Xavier, olha, como eu era desconectada. Mas eu tinha visto muita coisa, aí eu resolvi ir atrás, fui fuçando e abri tudo que eu abri, livro, programa, missões. Eu sempre ajudei muito as pessoas, mas eu sabia que tinha algo além. Mais, né? Ver o além, como dizem, é uma barra. Mas... E eu também achava que todo mundo saía do corpo, que todo mundo via desenho na parede, que todo mundo escutava, porque... História, né? Ninguém fala com ninguém na minha época, os pais não conversavam sobre isso. Hoje tem esse programa, tem inúmeros programas. Se você fala, não, tem que levar essa menina em algum lugar aí que ela tá com um demônio no corpo. Se bobear, ele pensava assim, né? Ou com algum problema, né? Até o Chico Xavier, você vê a história do Chico Xavier, né? Mas quantas penitências ele pagou para tentar. Então, essa conexão, Afonso e Cíntia, o que eu quero que vocês entendam, que vocês fazem parte hoje de uma missão do
dimensões, que é abrir a mente das pessoas, aqueles que estão nos ouvindo, os empresários, Sim. são seus contatos, né? As pessoas que precisam de ajuda como Sim. você, para ver que somos todos seres humanos, na verdade seres espirituais numa vivência humana, e que existem dimensões da vida. Você, nesse momento que você passou, você abriu uma nova dimensão para sua vida. Fala a verdade, Afonso. Não tem a menor dúvida. Hoje eu faço aniversário 2 vezes. E você se sente mais calmo se o negócio não deu certo? Como é que você se sente hoje, depois? O que é o Afonso hoje após uma situação? Olha, eu ainda não tenho essa resposta e eu estou buscando, inclusive é um objetivo desse ano, que eu passei ali as últimas 2 semanas do ano em casa, deitado, sem conseguir levantar. Eu fiz aquela robótica, né? Então são 6 furos na barriga, então a barriga é descolada. Você sabe como é que é a cirurgia? Não. É uma loucura. Eles enchem a tua barriga de gás, eu fico com barriga de grávida. Então imagina o que descola a musculatura, para ele poder enxergar aonde ele vai operar. O rim é atrás, né? Por que não entra por trás? Porque lá por trás não tem acesso, não tem como inflar. Então você vira um balão. Ele falou, imagina um processo de uma mulher de 9 meses, a musculatura vai se acomodando. Eu não, em 10 minutos você estava com uma barriga de grávida, em 40 minutos foi feita cirurgia, depois eu reconstruí tudo, costurei tudo de novo. Então era uma dor assim que você não tem ideia. Meu filho que me tirava da cama, não conseguia levantar, de tanta dor. Então ainda não essa ficha em direito ainda não caiu, mas o que eu estou buscando para minha vida, como eu sempre fui muito do trabalho, tentar buscar prazeres, tentar buscar espiritualidade, tentar buscar coisas um pouco fora dessa coisa capricorniana minha que aos 50 e pouco tá me incomodando até. O que fez eu construir a minha vida, hoje eu preciso deixar um pouquinho de lado e buscar outras coisas, porque eu realmente achei que estava correndo um risco ali. Então vamos fazer agora o bate-bola. Nós estamos no finalzinho do nosso programa. Vamos fazer um bate-bola com cada um de vocês, começando com a Cíntia. Cíntia, fala para mim um arrependimento. De não ter visto muito mais minha avó, antes dela falecer. Uma saudade. Da avó também, né? Viveu Um até sonho. 130. De fazer algo mais pelo mundo, né? Aumentar então o seu consultório, atingir mais pessoas. Atingir mais pessoas, com tudo que eu sei, com essa missão, né? Com esse propósito. Quem é a Cíntia? Explicando o seu ser. A Cíntia é uma pessoa apaixonada por tudo que faz, conectada com a sua espiritualidade, sensível. A gente sente, né? Sensível e desorganizada. Desorganizada. Bagunceira. Sou canceriana, não sou terra, sou água. Afonso, é um irmão meu espiritual. Tava vendo algumas fotos nossas, até separei, porque precisa dar pro Bernardo, né? Ver o pai com o cabelão aqui. Já foi roqueiro. Roqueiro. Meu filho vê, não acredita, com o cabelo comprido, ele acha tudo engraçado. Mas era um dos convidados das minhas festas que mais energia positiva sempre. O Afonso sempre foi muito positivo, muito correto, muito ético, nunca aprontou, nunca entrou nas bagunças que tinham aí nos eventos, nas noites, né? E tinha, né? E tinha. Mas a gente seguiu o caminho do bem, né? Então falou arrependimento, Afonso. Eu acho que de não ter me dado mais oportunidade de curtir coisas, sabe? Eu sou daquele cara que eu ia para um show e ficava trancado no quarto, hora de sair. Pô, podia ter saído, conhecido gente, um restaurante. Eu não fazia isso, eu tava ali para trabalhar. Então isso que é o que eu tô tentando mudar agora. Uma saudade. Eu sinto muito saudade da minha mãe, apesar dela estar viva, né? Porque a gente se vê pouco. E às vezes quando a gente se vê, a gente mal conversa, né? Ela tá num Alzheimer muito adiantado. Então eu sinto muita saudade daquela mãe que trocava ideia comigo, cuidou muito de mim. Muito querida, assim, muito gentil com a gente também. Ela é única. Um sonho. Acho que a gente não existe o impossível, né? Sim. Então vamos torcer para que ela consiga se recuperar, que ela tenha mais saúde, seria um sonho, trocaria qualquer coisa que eu tenho pela melhora dela. Queria dar um presente para vocês dois. Aqui é o meu livro. Vocês são super já organizados na área, eu sei que não passo por esse momento, que é A Força Diga Não à Depressão. É um livro de atividades e atitudes. Eu não sou médica, mas é um livro que traz, assim, coisas simples no dia a dia,
para esse mal do Nossa. século não entrar na sua casa. Por exemplo, assim, se ele bate na porta, você não vai convidar para entrar e tomar um chá, um café. Com certeza. Entendeu? Bateu na Não porta, alimentar. manda embora. Ainda falo, muita gente às vezes está triste naquele dia e não quer sair. Ah, não quero ver ninguém hoje, eu não tô bem com essa energia, não. É aí que tem que sair, Exato. tem que movimentar, Entendi. porque eu falo sempre que a vida é movimento. Então, também se depois que vocês lerem, quiserem passar para frente, que sempre tem alguém que precisa de uma boa palavra, Com né? certeza. Caprichou tem na várias capa do nosso pessoas. amigo aqui. Gustavo É, Rosa, editora. craque. Lindo. A editora Novo Século. Gustavo, inclusive, essa é a segunda edição. Ele estava vivo quando ele me emprestou a imagem, doou, na verdade, né? Uma última mensagem para os nossos amigos que estão nos ouvindo e alguns nos vendo. Não, uma mensagem de se as pessoas quiserem, acho que conectar com a espiritualidade, né? Buscar a sua espiritualidade, buscar a conexão com a sua essência, buscar o seu jeito, experimentar, né? Aquilo que alimenta a alma. E quem quiser também conhecer o Instituto, institutocintiabalota.com.br e o Instagram, Instituto Cintia Balota. Obrigada, É um Cíntia. prazer estar aqui com você. Obrigada. É nosso. Prazer conhecer. Afonso, sua mensagem. Amada, primeiro, que lindo estar aqui com você. A gente se fala muito por telefone, mas nos vemos pouco, né? Delícia estar aqui, foi uma tarde maravilhosa. E vivam a vida, celebrem a vida, que é a coisa mais importante. Não tem coisa melhor para fazer. Obrigada, Afonso. Obrigado a você. E você, minha amiga e meu amigo que me ouviu hoje, com esses dois convidados maravilhosos, tem que entender o seguinte. Repito, a vida é movimento. Você nunca está só. Olha, eu tenho certeza que ao seu lado hoje tem algum anjo, algum mentor espiritual, algum familiar que já se foi, ou às vezes o anjo está na terra. O anjo do Afonso foi o querido amigo Rodrigo Faro que falou, tem que fazer exame. Então, anjos não são só aqueles das asinhas. São pessoas que talvez te acompanham ou te acompanharam algum dia. Então, acredite na fé, na alegria de viver e que Deus te ama, porque você é um filho perfeito de Deus. Até o próximo programa. Esse podcast é patrocinado por Casa Leão Joalheria, transformando sonhos em joias únicas e especiais.